Fevereiro Roxo chama a atenção para o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer, doenças sem cura, mas que exigem diagnóstico precoce, tratamento contínuo e acompanhamento constante. A campanha nos lembra que, se não houver cura, que haja conforto, um cuidado que vai além do físico. Já o Fevereiro Laranja é dedicado à prevenção e ao combate à leucemia, reforçando a importância da informação, do diagnóstico precoce e da doação de medula óssea. Um gesto de amor, né, que pode salvar vidas. Em todas essas realidades, há um ponto em comum: o impacto na saúde mental dos pacientes e de suas famílias. E é sobre esse cuidado integral que iremos conversar agora com a psicóloga Jéssica Poleto, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Claretiano Boa Vista. Bom dia. Bom dia, Regiane. Bom dia também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, na nossa Rádio Monte Roraima, a melhor rádio do estado, né? Com certeza. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui novamente. E falando de um assunto tão importante, né? Exatamente. Às vezes a gente quando fala, né, fevereiro roxo, fevereiro laranja, as pessoas se atentam mais para o cuidado físico ali, né, da doença em si, e a gente acaba esquecendo, deixando de lado mesmo, ou se torna invisível mesmo a questão da saúde mental. Por isso trouxemos essa temática para abordarmos hoje, né? Embora todas essas doenças que nós listamos, né, o lúpus, a fibromialgia, o Alzheimer e a leucemia apresentarem desafios muito diferentes, né, professora Jéssica? Quais impactos aí específicos, né, essas doenças costumam provocar na saúde mental dos pacientes? Bom, aqui eu vou tentar dividir um pouquinho Uhum. sobre elas, né? Porque nós vamos ter ali o lúpus e a leucemia como uma doença um pouco mais silenciosa. Mas quando se há o diagnóstico, acaba mexendo muito com esse estado emocional, justamente porque a pessoa não sabe como vai ser esse tratamento, não sabe o quanto que também, se esse tratamento vai ser agressivo ao corpo, mesmo biológico. Então, existe toda assim, uma preocupação que acaba atingindo esse lado emocional, né? Uhum. Quando a gente já fala ali da fibromialgia, como a pessoa ela tem dor, né? E acaba essas dores impactando na questão de significar essa parte de a pessoa, às vezes, acreditar que vai ser incapaz de realizar. Então, alguns, né, comportamentos do dia a dia. Então, também vai impactar esse lado emocional nesse sentido, de se sentir incapaz, de se sentir... Ai, agora eu não consigo mais fazer as coisas do comum, né? Antes ali de vir o diagnóstico, o tratamento, né? E o Alzheimer, ele também vai trazer essa questão emocional para o sujeito, né? De quando ele começa ali os primeiros esquecimentos, né? Já que o Alzheimer ele vai impactar mais nessa memória recente, Uhum. né? Então ele vai, ai, será que eu estou ficando, enfim, as pessoas às vezes usam, né? Aquele que eu não gosto de falar assim, ah, será que eu estou ficando louca? Será que eu estou Uhum. ficando... E às vezes é porque está perdendo, né, essa memória recente, eu não consigo mais me lembrar né, do nome de uma pessoa que eu conheci, ou do meu neto, que nasceu ali há um ano, dois, né? Então, tem essas fases, essa parte do esquecimento da memória recente. E, às vezes, faz a pessoa questionar sobre a própria saúde psicológica dela mesma, nesse sentido, né? Uhum. E como eu falei há pouco, né, muitas vezes esse sofrimento emocional não é percebido ou acaba sendo minimizado, até pelos familiares mesmo, né? Quais são os sinais de alerta aí que indicam, né, que o paciente crônico precisa de um acompanhamento psicológico mais próximo? Eu costumo dizer que, se possível, façam psicoterapia sempre, né? Uhum. Mas nos primeiros sinais, vou dizer assim, do Alzheimer, é interessante logo ali nos primeiros sinais. Apresentou essa questão de esquecimento da memória recente, já procura, porque o próprio psicólogo ele pode fazer esse diagnóstico precoce, Uhum. né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o psicólogo não trabalha com diagnósticos. Uhum. E a gente também consegue fazer uma avaliação dessa função dessa memória, né?
verificar se ela está ali de acordo com a idade, se está acontecendo algum prejuízo e, caso aconteça, encaminhar para o médico mais adequado para que a pessoa possa fazer esse tratamento. Porque são doenças crônicas que não têm cura, mas tem tratamento. E o tratamento ele pode postergar algumas questões que vão assim avançando, né? Uhum, Conforme o tempo e o não tratamento. uhum. Agora, outros sinais aí com relação a outras doenças. Sim, a gente tem ali, né, na fibromialgia. Então, quando a pessoa começa a perceber que aquelas dores tá impactando o seu dia a dia, né, a função ali do cotidiano mesmo, né? Ai, porque normalmente quando a pessoa tem crise, ela não consegue fazer nada naquele dia, né? Uhum, Quando eu digo nada, é muito difícil, é muito doloroso o levantar da cama, exatamente pelas dores, tá? uhum, Então, é entender que quando começam algumas dores ali, que vai impactando, mesmo que não seja de forma assim, ai, não estou conseguindo levantar, mas que seja uma dor que está me impactando a a fazer qualquer coisa, a lavar uma louça que eu estou acostumada, fazer algo, coisas que eu estou acostumada e adaptada, já procura. No caso dos outros que já são mais silenciosos, eu costumo dizer assim, se tem um diagnóstico, já procura. Porque você também vai, a pessoa vai ter que lidar com essa mudança de comportamento, né? uhum. No lúpus, ali na leucemia. Então, qual mudança de comportamento vai começar a ter? Alimentação, o que, que eu vou sentir desse tratamento, né? Os efeitos ali colaterais de algumas medicações. Então, tudo isso é uma nova adaptação. Então, a pessoa vai ter que se reinventar o Uhum, seu eu. Então, para que você consiga desconstruir algumas ideias de que você não é mais aquela pessoa de antes, e sim um novo sujeito, com capacidades também é uma parte um pouco dolorosa. E se a pessoa não tiver esse acompanhamento, a possibilidade dela passar por essas doenças de uma forma muito mais sofrida, a gente costuma dizer que é, hum, é melhor que ela consiga prever isso e uhum. conseguir ali esse tratamento, né, emocional, até para que ela conduza, veja o que, que é possível, o que, que não é possível ela fazer e entender que isso não é um problema. O Uhum. reinventar-se, o refazer, o ressignificar, né? A gente está se ressignificando todos os dias. Então, não é por conta de uma doença que você não pode se ressignificar novamente, né? Uhum, com certeza. Agora, o lema do Fevereiro Roxo 2026 diz: se não houver cura, que haja conforto. Achei muito interessante o tema, né? De que forma o cuidado com a saúde mental ela contribui aí para oferecer mesmo mais conforto, dignidade, qualidade de vida aos pacientes e também a família, porque eles sofrem também. Exatamente, né? Isso aí, Rejane. Eu acho que quando você fala ali, é uma frase que eu não tenho nem palavras para dizer que realmente ela por si só já fala tudo, né? É. Mas não só o paciente, mas esse familiar. Porque muitas vezes o paciente que ele está sentindo, ele vai sentir a dor orgânica, biológica, essa dor que está ali no organismo dela vai acabar impactando esse lado emocional. Aí, quando a gente fala de lado emocional, às vezes a família não consegue compreender por que, que a pessoa está mudando o comportamento, às vezes por que, que a pessoa está se isolando, ela não consegue compreender, né, ali de forma. Então, para o paciente, esse lado, esse acompanhamento, ele vai auxiliar nesse sentido de compreender, tentar com que ele faça assim, ressignificar essas questões, essas emoções, né? Uhum. E no caso dos familiares que estão próximos, que eles acabam sofrendo muito também, né? Né? Seja com diagnóstico, seja com perguntas que eles não sabem responder. Então, Até com cuidado com mesmo, né? cuidado, exatamente, né? Então, assim, além de ter que ser paciente, né? No sentido, o familiar ele precisa ser paciente também, porque são doenças que você não tem o controle. Ele precisa começar a conhecer essa doença e também entender que às vezes aquela pessoa vai precisar de um cuidado maior, né? Até de uma paciência maior, de compreensão, né, de entender que a pessoa às vezes está falando alguma coisa e não simplesmente dizer, ah, mas isso vai passar, enfim, e entender, não, ele está falando sobre isso, eu não sei o que fazer, mas também não
se martirizar por não saber o que fazer. Uhum. Né? Porque às vezes esse familiar ele também entra nesse sofrimento emocional exatamente por não ter respostas, né? Uhum. Então, ter esse acompanhamento em conjunto, que normalmente eu costumo dizer que o psicólogo, ele não trabalha só com o paciente, né? Ele vai trabalhar com o paciente, ele vai trabalhar com o familiar do paciente, dependendo ali a doença que esse paciente venha. Então, é muito comum quando a gente está em atendimento em pacientes nesses casos, né? Eu, por exemplo, mesmo já atendi pacientes de Alzheimer, a gente ter esses feedbacks com os familiares, ter um momento só o familiar e o profissional, até Uhum. para compreender como é que ele está, como é que está o dia a dia, quais foram as mudanças que ele precisou realizar ali no dia a dia, e fazer esse acolhimento mesmo emocional. Né? Uhum. Isso já está ali, já é uma coisa que a gente já entende que é necessário, até para que a melhora desse paciente também venha a ter. Porque senão vai ficar um paciente em sofrimento que adoece uma outra pessoa que mora na mesma casa, ou o cuidador, né? Uhum. Ali às vezes não mora junto, mas é o cuidador, acaba adoecendo esse cuidador. Então é importante que esse cuidador também esteja em seu equilíbrio, Uhum. não Agora, é? professora Jéssica, a senhora trouxe um pouquinho aí já da sua experiência na clínica. As pessoas costumam procurar apoio emocional, né, acompanhamento profissional diante de um diagnóstico de uma doença crônica, como essas que nós estamos citando aqui, né? Fibromialgia, lúpus, né, leucemia, Alzheimer. Buscam, né? Eu já tive o prazer, né, de receber tanto para Alzheimer quanto fibromialgia. É Uhum, comum eles virem, até mesmo, mas eu acho interessante que é a família que percebe a diferença uhum, e vai buscar, olha, está acontecendo alguma coisa ou com a minha mãe ou enfim, né, ou eu estou sentindo, e eles vão nesse sentido de tentar compreender o que está acontecendo. E eu costumo dizer que uma avaliação bem feita, né, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo, faz com que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. Né? uhum, Porque muitas vezes a pessoa vem com esse questionamento e a gente ali diante uma avaliação mesmo, a gente consegue visualizar o que é que a pessoa possa vir a ter e caminhar ela pelo caminho ali mais tranquilo possível, né? uhum. Agora, diante dessas realidades, né, de sofrimento emocional, no caso de doenças crônicas, aí que a gente vê a importância de uma formação em psicologia, né, mesmo qualificada. Fala um pouquinho para a gente, né, especialmente nesses contextos, como eu falei, né, para quem se sente chamada aí para atuar nessa área de psicologia, como é que está aí o curso lá no Claretiano Faculdade? Bom, Regiane, nós já estamos ali né, com as matrículas abertas ainda estamos, né, com a nossa matrícula Uhum, aberta para esse semestre, né? Então, quem tiver interesse em fazer psicologia, é só entrar no nosso site, claretiano.edu.br. Lá uhum, você escolhe psicologia, fazer aqui em Boa Vista, né? uhum. Então, assim, a gente tem o nosso curso presencial, né? Nossas Perfeito. disciplinas são presenciais. Nós temos aulas de laboratório, nós temos práticas, muita prática, muitos eventos que acontecem no curso de psicologia, né? Eventos atuais, para debater exatamente esse tipo de temática, para que o nosso aluno possa sair ali dessa graduação o melhor profissional possível para o mercado de trabalho, né? Uhum, Essa é a nossa ideia, que a gente consiga colocar no mercado de trabalho bons psicólogos, uhum. né? E aí, quem quiser conhecer também um pouquinho do curso, a gente tem ali um Instagram do próprio curso de psicologia, que é Psiclaretiano BV. Entra lá, você vai conhecer um pouquinho. A gente tem ali alguns videozinhos do nosso laboratório, das nossas salas de aula, dos nossos alunos, né? Da nossa cerimônia do jaleco, né? Que todo mundo entra no curso e já quer a cerimônia do jaleco. Então, você conhece um pouquinho dos nossos professores, né? Tem ali o currículo dos nossos professores também Uhum. no nosso Instagram. Tem um telefone que você pode entrar em contato também nesse Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá, é Psi Claretiano BV. Perfeito. E quando iniciará as aulas, já nesse semestre? Então, já está bem aí. Semana Ah, que vem, segunda-feira, dia uhum, 9, nós uhum. estamos retornando às nossas aulas. Né? Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. Né? Então, assim, já estou aqui com meu coração muito ansioso para recebê-los novamente, né? Com muita alegria.
E nós já estamos retornando essa segunda-feira. Perfeitamente. Quero agradecer a psicóloga Jéssica Poleto, né, ela que é coordenadora do curso de psicologia lá da Faculdade Claretiano, por essa conversa tão necessária, tão importante. E eu peço que a senhora deixe um recadinho aí, né, para as famílias ou para aquele ouvinte que sofre com alguma dessas doenças que nós listamos aqui, sobre a importância, né, do cuidado com a saúde mental. Bom, eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, agradeço também os nossos ouvintes que estão nos vindo. E se você está passando por qualquer questão que seja, né, ou recebeu um diagnóstico recentemente, peça ajuda. O pedir ajuda, ele é um ato de coragem, né? A gente sempre diz isso. Ele não é considerado um ato de fraqueza. Uhum, Então, qualquer sinal, vá ao psicólogo, converse. Busque entender o que está acontecendo, né? uhum. Faça esse processo, passe pelo processo junto com alguém que possa ali te estender a mão, te compreender, talvez ali dar caminhos para que você consiga passar por esse sofrimento de uma forma mais tranquila, compreendendo, ressignificando emoções. Né? Então, é muito importante que a gente consiga entender que o nosso lado emocional ele é tão importante quanto a nossa saúde física, né? Uhum. Eu já estava me despedindo aqui da professora Jéssica. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Amarildo Brasil, lá do Jardim Primavera. Ele disse, Rejane, pergunta aí para a doutora o que tem de estudo sobre o falecimento do cuidador ou da cuidadora, né? Como é que se dá após, né, o falecimento daquele que está sendo cuidado, né? Ele disse que viu o caso de depois daquele que estava sendo cuidado, o cuidador adoecer, né? E vir, né, a falecer também. Regiane, olha, o Amarildo ele fez uma pergunta muito boa, Amarildo, Interessante, né? né? Bom dia para você que está aí me ouvindo, Amarildo. Então, essa é uma pergunta que ela é excelente, porque normalmente é algo que é comum acontecer. Quando você é cuidador, né, no caso, é muito comum você anular o seu dia a dia mesmo, né? Então, às vezes a pessoa, ela, principalmente o lado social dessa Uhum. pessoa, ela deixa de sair, ela deixa de fazer várias coisas para estar ali 100% nesse Em cuidado função daquele em cuidado, né? função do cuidado, né? Uhum. E quando ela perde, né, no caso, essa pessoa vem a óbito, é comum que talvez venha essa sensação, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada, eu só sabia fazer isso, e a pessoa entra nesse processo de tristeza também, Uhum. né? Então é importante que quando a pessoa ela também cuida, né, ela venha para o processo de psicoterapia, Uhum. para entender algumas coisas que é possível fazer nesse processo de adoecimento para que ela não adoeça junto. Uhum. Né? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. É Uhum. muito comum. A pessoa acaba entrando em adoecimento exatamente porque o outro está doente, ela não se percebe nesse processo, e quando o outro vem a óbito, é como se fosse algo explode. E aí vem todo aquele sofrimento de uma vez só. Uhum. Né? E às vezes ela não consegue lidar e acaba vindo a óbito também, exatamente por esses movimentos de tristezas, de sensação de incapacidade, e é algo que a gente consegue trabalhar em conjunto, Uhum. enquanto ainda ela está nesse cuidado e a pessoa em vida, ou se acabou de perder, busca. Porque aí também a gente vai trabalhar tanto o luto quanto esse cuidado que agora ela pode, às vezes, ressignificar para um outro lugar, para um outro movimento, entender o que ela gosta de fazer, quais são os sonhos, desejos. Eu costumo dizer que a gente só deixa de sonhar quando a gente não está mais aqui, É né? verdade. Então, assim, e entender que ela pode pegar aquela energia que ela cedia para aquela pessoa e ceder, às vezes, para um trabalho voluntário, se ela tem esse desejo, Uhum. seja com crianças, com idosos, a gente tem várias ONGs, a gente tem, ou para a questão de cuidado, às vezes, de jardim, enfim, vai depender muito do que essa pessoa gosta mesmo, né? Uhum. Se ela gosta de natureza, se ela gosta de música, se ela gosta de ler, o que ela gosta. Então, a gente vai botando essa energia para um outro lugar. Excelente orientação aqui. Obrigada, viu, professora Jéssica, mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade. Desejo um semestre muito frutífero e de muito sucesso. Muito obrigada, Rejane. Pode contar comigo sempre, né? Sempre é um prazer para mim estar aqui. Que seja um 2026.1 excelente para todos nós, Com né? certeza. Forte abraço. Obrigada.